Fluminense terá reforço em clássico contra o Flamengo e vai ter novo julgamento no STJD para definir a situação entre Fluminense e São Paulo. Todo aquele imbróglio do pedido de anulação da partida por conta do tricolor paulista. Além disso, o Fluminense tem partida importante, tem clássico na tarde de hoje, quarta-feira, e o Mário Bittencourt falou sobre o projeto de revitalização do estádio das Laranjeiras. Então tem muita informação do Flusão para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando dessa partida importante que o Fluminense tem na tarde de hoje contra o Vasco da Gama. Eu tô falando do Brasileirão de Aspirantes, que voltou a ocorrer nesse ano de 2024, o famoso Brasileirão Sub-23, e o Fluminense encara hoje, às 3 da tarde, o Vasco lá no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Já tem um clássico aí, portanto, da terceira rodada desse torneio. O Fluminense divulgou oficialmente a sua lista de relacionados para essa partida. E vão para o jogo os goleiros Gustavo Ramalho e Kevin, os laterais direito Justin e Miguel Sampaio, laterais esquerdos Léo Jance e Rafael Monteiro, zagueiros Caio Amaral, Davi Schwindt, Felipe Andrade e Janderson, meio-campistas Davi Melo, Fabinho Freitas, Henrique Rocha, Luiz Fernando, Natan e Pedro Rocha, e os atacantes Diogo Ribeiro, Isaac Martins, João Lourenço, João Neto e Marlon Inácio. A gente destaca aqui algumas figuras conhecidas da equipe principal do Fluminense. O lateral direito Lucas Justin, por exemplo, chegou a ganhar algumas chances na época do treinador Fernando Diniz. Ele inclusive fez o gol de empate do Fluminense contra o Sport na última rodada. O Fluminense abriu o placar contra o Sport, tomou a virada e no último minuto, de cabeça, o Lucas Justin empatou o jogo. Também quero destacar o Felipe Andrade, que vem sendo o capitão desse time do Fluminense. Zagueiro, né? Tem jogado de zagueiro lá no Sub-23, embora no profissional esse ano ele tenha sido muito mais aproveitado como volante. Lá no Sub-23 ele aparece como zagueiro e tem sido titular, uma peça importante desse time. No meio-campo destaco o Davi Melo, que é o filho do Felipe Melo, aparecendo aí nessa relação da equipe Sub-23. E lá na frente os dois destaques não tem como ser diferente, né? O Isaac, que jogou muito tempo no profissional do Fluminense, está agora nessa equipe Sub-23 ganhando um pouco mais de rodagem. E o João Neto, que teve emprestado no CRB, também tem jogado nessa equipe. Aliás, já tem 2 gols nesse torneio, né? Meteu um gol contra o Sport, também meteu o gol na estreia contra o CRB. Vale lembrar que o Fluminense lidera a sua chave com 4 pontos, já que na primeira rodada venceu o CRB por 2-0, gol do João Neto, como eu acabei de dizer, e do Isaac, e na partida de volta empatou com o Sport 2-2, gol do João Neto abrindo o placar, tomou a virada, o Lucas Justin empatou no finalzinho. Hoje, desafio importante contra o Vasco da Gama, às 3 horas, lá no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. E o presidente Mário Bittencourt falou sobre a questão da revitalização de Laranjeiras. Ontem trouxe em vídeo aqui como que o prefeito Eduardo Paes, agora reeleito aqui no Rio de Janeiro, pode e quer ajudar o Fluminense nesse projeto, utilizando o potencial construtivo das Laranjeiras. O presidente Mário Bittencourt falou sobre esse assunto e a gente vai comentar bastante sobre isso. Só vou rapidamente lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o tricolor na palma da sua mão. Fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link, e aí vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir, e aí, meu amigo, minha amiga, você já está fazendo parte do canal e está recebendo tudo que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp, beleza? Tô te esperando por lá. Vamos falar dessa situação, né? Só para fazer um rápido resumo, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, já ajudou o Flamengo lá com o terreno do gasômetro para eles construírem o estádio deles, está ajudando o Vasco da Gama com a reforma de São Januário e quer ajudar o Fluminense na revitalização de Laranjeiras. Para isso, ele quer utilizar o potencial construtivo do estádio para ajudar o Fluminense não só a revitalizar ali, mas também fazer melhorias no CT Carlos Castilho, terminar lá a parte de hotelaria. E o Mário Bittencourt falou sobre essa possibilidade, sobre esse assunto. Eu tenho as aspas para trazer aqui para vocês.
Para nós é muito importante a aprovação desse projeto na Câmara. Assim que ele for oficialmente aprovado, será muito importante para nós, porque faz parte da reestruturação do Fluminense. A gente recebendo do governo os valores do potencial construtivo, nossa ideia é fazer a restauração completa do Complexo de Laranjeiras, não só do estádio, mas também da sede social do clube. Podemos também utilizar parte desses recursos para concluir nosso centro de treinamento. A parte de futebol está toda pronta, mas precisamos completar a parte de hotelaria, os quartos, etc. Então é muito importante para nós que a gente consiga buscar esses recursos através dessa lei do potencial construtivo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos aguardando para que a gente possa seguir com o crescimento do Fluminense. E essa foi, portanto, a declaração do presidente Mário Bittencourt falando sobre a situação lá de Laranjeiras e essa questão do potencial construtivo, né? Ele reforça que a parte de futebol do CT está resolvida, mas ele quer ainda terminar essa parte de hotelaria, né? Para o Fluminense poder fazer a sua pré-temporada por lá, os jogadores terem acomodação para ficar ali concentrados no CT, até antes das partidas, né? Quando o Fluminense quiser fazer a concentração, concentra no CT e não em hotéis, como o Fluminense faz hoje em dia. Então, devemos ter algumas novidades, né, para essa reta final de 2024, em 2025, agora com a reeleição do Eduardo Paes nesse termo de revitalização de Laranjeiras. Vale lembrar, né, o projeto é para o Fluminense ter poucos jogos do profissional, tá? Cerca de 3 ou 4 ali no Campeonato Carioca, jogos de menor apelo, e jogos da base e do futebol feminino sendo disputados lá no estádio das Laranjeiras. Então essa é a ideia do presidente Mário Bittencourt e do projeto de revitalização do estádio. E a novela continua. O imbróglio do STJD com Fluminense e São Paulo, Paulo César Zanovelli também vai voltar a ser pauta por lá nessa sexta-feira. Para quem não lembra, né, partida entre Fluminense e São Paulo, o Fluminense venceu por 2-0, mas o primeiro gol teve lá uma alegação do São Paulo de erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli, isso porque ele marcou falta do Caleri no Thiago Santos, mas deu a vantagem. E aí o Thiago Silva pegou, parou a bola com a mão para bater a falta, bateu a falta, e aí saiu o gol do Cauê Elias depois, o VAR chamou, né, para querer marcar uma possível infração do Thiago Silva por ter botado a mão na bola. O Paulo César Zanovelli validou o gol, porque na concepção dele, ele não poderia beneficiar o infrator, né, naquele momento ali. Se ele anula o gol, ele beneficiaria o infrator, que seria o São Paulo. Com isso, São Paulo entrou na STJD, enfim, está querendo a anulação da partida, o que é muito improvável de acontecer. A auditora Antonieta da Silva Pinto havia pedido uma vista do processo, ou seja, ela pediu para adiar os votos para poder analisar melhor ali o caso. Só que antes, 2 relatores já haviam votado contrariamente ao recebimento da ação. Ou seja, eles não estavam nem julgando o mérito da ação, mas eles estavam dizendo que a ação não poderia ser protocolada. Isso porque o São Paulo não protocolou esse pedido dentro do prazo de 48 horas que é previsto lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Rodrigo Ayashi, que é o relator do caso, reconheceu a existência de erro de direito, mas considerou isso irrelevante para o resultado final do jogo. O árbitro da partida, Paulo César Zanovelli, já foi julgado e já foi punido, né? 15 dias, ele pegou a pena mínima ali, a gente falou sobre isso aqui em vídeo, né? Ele alegou exatamente isso que eu acabei de falar, que ele não poderia anular o gol porque ele estaria beneficiando o infrator, que seria o São Paulo. Então ele considera que houve uma falha de comunicação dele, mas que não houve erro de direito, né, nessa situação. Então sexta-feira vai voltar a ser pauta lá no STJD. A gente espera, né, que dê logo um fim nessa novela tão enjoada, até porque no final das contas, gente, todo mundo sabe que o jogo não vai ser anulado, né? A verdade é essa, todo mundo sabe que o jogo não vai ser anulado. Então fica nessa enrolação e tal, e é uma situação bem chata mesmo, bem desagradável. O Fluminense deve ter reforço contra o Flamengo na sua próxima partida pelo Brasileirão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, um panorama do retorno do Flu aos treinos após dias de folga. Mas antes disso, eu quero rapidamente passar aqui para dar um abraço para a galera que sempre tá dando aquela moral pra gente nos comentários, em todo o vídeo. Eu convido você que tá aí assistindo a deixar nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro
Paulo Sérgio de Angra dos Reis, para o Jaime Matei de Joinville, Geraldo Machado de São Sebastião em São Paulo, para o José Rodrigues de Porto da Folha no Sergipe, para o Messias de Santa Cruz da Serra, para o João de Brasília e para o Robson de João Dourado na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite sempre reforçado para você que está aí nos assistindo. É que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está ligado na Central. Beleza? Então vamos falar dessa informação importante. Quem traz pra gente é o GE, falando que o Fluminense retornou aos treinos ontem, após as folgas de 3 dias que o elenco teve, e a gente tem algumas atualizações para trazer sobre isso, tá? O Thiago Silva segue fora, ele ainda tá tratando aquele probleminha no calcanhar que ele teve lá na partida de ida contra o Atlético Mineiro. Acabou ficando de fora do clássico contra o Botafogo, foi poupado. No jogo da volta, jogou ali no sacrifício. O Fluminense acabou não conseguindo a classificação. Desde então, não atuou mais pelo Fluminense, mas a tendência é que ele consiga, sim, se recuperar até o Fla-Flu para poder atuar. Quem também está lesionado, está se recuperando, é o Nonato, né? Ele se recupera de uma fratura no nariz, chegou a fazer uma cirurgia devido a um choque ocorrido no jogo contra o Botafogo. Ele ainda não retornou aos treinos, mas também há uma expectativa positiva de tê-lo no Fla-Flu. Agora, 2 jogadores que retornaram e estão treinando normalmente são o zagueiro Inácio e o Keno. O Keno teve lá um probleminha no último jogo, mas está treinando normalmente, só que vale lembrar, né, contra o Flamengo ele não joga, já que ele está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. Quem pode jogar, né, deve estar à disposição do Mano Menezes para atuar nessa partida é o zagueiro Inácio. Só fez 2 partidas com a camisa do Fluminense, ele acabou machucando o joelho no jogo contra o Corinthians, apenas seu 2º jogo como titular. Fazia uma boa partida, acabou tendo um probleminha no joelho, precisou passar por uma cirurgia no menisco, mas agora está completamente recuperado e à disposição do Mano Menezes, deve ser reforço para o Fluminense na partida contra o Flamengo. Agora eu jogo a pergunta para você, tricolor, que está ligado aqui na Central. Quem deve ser a dupla de zaga titular do Fluminense? Você acha que o Inácio tem que tomar a vaga do Thiago Santos para formar essa dupla ao lado do Thiago Silva? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.